Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Ontem lancei uma enquete no Story e a repercussão dessa enquete sobre autoestima me fez gravar esse vídeo. Várias pessoas responderam e cerca de 32% das pessoas responderam ter uma baixa autoestima e isso me chamou bastante atenção. Não é um número tão alarmante considerando que os dados trazidos pela Organização Mundial da Saúde e pelos psicólogos sobre o estado emocional em que uma boa parte das pessoas se encontram é mais alto do que esse. No entanto, 30% dos meus seguidores considerarem, declararem ter uma baixa autoestima fez com que eu trouxesse alguns esclarecimentos sobre a autoestima. A autoestima está relacionada à qualidade daquele que se valoriza, que reconhece o seu valor, que está satisfeito com quem se é, com o que se tem, com as pessoas que se relaciona, enfim, de alguma maneira é uma pessoa que está bem consigo próprio. E isso se manifesta, se traduz nos seus comportamentos, naquilo que a pessoa faz no seu dia a dia, seja nas relações interpessoais, entre seus familiares, amigos e também no trabalho. A autoestima, ela está relacionada à autoimagem. Eu acompanhei alguns trabalhos acadêmicos sobre autoimagem, seja no campo da nutrição, seja no campo da educação física, e é surpreendente a quantidade de pessoas que não se sentem bem consigo próprias. A autoimagem está relacionada à imagem que a pessoa faz de si própria, como ela se vê. Está relacionada aos pensamentos que se tem sobre si próprio e aquilo que a pessoa acredita que as pessoas pensam sobre ela. Então, a autoimagem, ela pode ser, assim como a autoestima, positiva ou negativa. Quando negativa, isso nos aponta para algo que consideramos problemático. Por quê? Porque a maneira como a pessoa se vê é negativa e muitas vezes há um distúrbio da autoimagem, ou seja, a imagem que a pessoa faz de si própria é negativa e ela está distorcida. Como assim, Tilson, distorcida? Nesses estudos, o que geralmente é trazido, segundo algumas metodologias, alguns protocolos, por exemplo, no campo da nutrição, pensando no IMC, um peso médio que, segundo a Organização Mundial da Saúde, é considerado como um indicador de saúde para as pessoas, e por incrível que pareça, aquelas pessoas que apresentavam alguns quilinhos a mais do que o estabelecido como um padrão ideal corpóreo para aquele determinado tipo de pessoa, que tem uma determinada altura, um determinado peso, essa pessoa se sentia insatisfeita consigo própria. O mesmo acontecia com as pessoas que estavam na mesma faixa de peso consideradas ideais. Veja só, pessoas que estavam com peso dentro do considerado um padrão ideal também se sentiam insatisfeitas quando se viam no espelho e, pasmem, pessoas com pesos abaixo do ideal, que em nossa cultura nós sabemos que é supervalorizado, essas pessoas também revelavam uma autoimagem negativa. E a pergunta que não quer calar é: quando se inicia essa autoimagem? Como ela se forma? Como se forma a autoestima do indivíduo? Para isso nós temos que retornar às origens dessa pessoa, ou seja, a sua infância. Dia desses eu postei um pensamento do filósofo romano Cícero que dizia assim: sugamos junto ao leite materno os preconceitos de nossa época. Não sei se você sabe, mas para cada elogio que uma criança recebe, ela recebe 9 repreensões. Então imagina você a desproporção entre os elogios e as repreensões. Ao longo de toda uma vida, as crianças, por não terem ainda um senso crítico e uma capacidade de filtrar aquilo que lhe convém ou não, ela acaba absorvendo, mais ou menos como o Bob Esponja. Quando você joga uma esponja dentro de um balde d'água, por exemplo, ela vai absorver todo o líquido que ela é capaz de absorver. Então a criança vai absorvendo todas as crenças e valores de sua família, posteriormente da escola, da igreja, do trabalho, enfim, de sua cultura. E convenhamos, nem sempre o que se ouve são as melhores coisas do tipo: você não é capaz, você é feia, você não vai conseguir, dentre outras admoestações que fazem com que essa criança vá assimilando essas verdades, assimilando isso como uma verdade, esse julgamento do outro sobre si própria, sobretudo pelo peso emocional que pai e mãe têm sobre essa criança, faz com que ela acabe assimilando. Aí adivinhem, depois nós vamos falar que esse adulto, essa pessoa não tem condições, capacidade de gerir a própria vida, que ela não tem uma autoestima elevada, que ela se mete em relacionamentos tóxicos e os quais ela não consegue extrair
coisas positivas porque ela não tem amor próprio? Claro, porque o autoconceito, o julgamento que ela faz dela teve origem no olhar do outro. Levinas, na ética filosófica, fala sobre isso. Muito do que nós vemos sobre nós mesmos, sobre o que nós compreendemos sobre nós, é formado ainda na tenridade, que é quando é constituída a personalidade do ser humano. Aí então, os julgamentos feitos pelos outros, quase sempre negativos, faz com que essa pessoa se avalie de modo negativo. Imagine você que ao longo de uma vida essa pessoa vai se avaliando negativamente, seja porque ela não está satisfeita com seu peso, não está satisfeita com seu rosto, com seu nariz, ela precisa mudar os lábios ou qualquer coisa que seja. Isso vai se somando, se acumulando, se acumulando. O autoconceito leva... Um autoconceito, um autojulgamento negativo leva a uma autoimagem negativa e, consequentemente, a uma autoestima baixa e, portanto, uma falta de amor próprio. Eu me lembro numa obra de Freud que ele dizia: a dificuldade do preceito cristão de amar ao próximo como a ti mesmo está exatamente nisso. Não que não seja um ótimo referencial moral, não que não seja um preceito, inclusive até desejável, e se você pensá-lo não tanto como preceito, como norma, mas como um estado de ser, como Jesus nos ensinou a amar ao outro como eu amo a mim mesmo, como Deus me amou, me fazendo a sua imagem e semelhança. Como eu posso amar o outro se eu não amo a mim mesmo? Então a tarefa dada a cada um de nós é cultivarmos uma autoestima elevada, e isso pode ser alcançado através do autoconhecimento. O autoconhecimento no coaching tem a ver com você conhecer a sua natureza mais profunda, o seu verdadeiro eu, a sua essência. Nós somos os seres duais, assim como a natureza. Nós temos uma luz e uma sombra, como nos ensinou Jung, mas que já era trazido pela tradição chinesa na ideia de Yin Yang. Compreender o nosso bem, o nosso mal, o nosso lado positivo e o nosso lado negativo é fundamental para que você desenvolva inteligência emocional e seja capaz de gerir suas emoções e, consequentemente, os seus comportamentos, de tal modo que a sua comunicação interna, aquilo que você fala para você mesmo, e a comunicação externa, a maneira como você se apresenta, se mostra aos outros, não seja feita de forma negativa. As palavras têm poder, portanto, preste atenção, um exercíciozinho, preste atenção todas as vezes que você se dirigir uma palavra negativa, um autojuízo negativo. Não seja crítico demais de si mesmo, porque isso vai lhe levar a um adoecimento mental. Ao contrário, reconheça suas virtudes. Claro, tenha atenção aos pontos de melhoria e trabalhe neles diariamente, mas seja gentil consigo próprio, seja compreensivo, compassivo consigo próprio. Todos os seres humanos, sem exceções, têm lados positivos e lados negativos. O caminho da luz, a direção da evolução é o caminho de incorporar sabiamente a sombra, reconhecer os pontos de melhoria e, a partir disso, ir trabalhando diariamente para que nós possamos nos tornar uma pessoa melhor, seja na vida pessoal, nos relacionamentos interpessoais entre amigos, vida social e também profissionalmente, o meio através do qual nós podemos deixar uma marca no mundo. E você, como é que está a sua autoestima? Comenta aqui comigo, aqui embaixo, para a gente poder levar esse assunto um pouco mais adiante, tá bom? Beijo no coração, um ótimo dia, valeu!